liga que a parada tá lotada, lotada. E do lado de cá ainda tem gente pra ir de retorno. Todo mundo sem passagem. Vê o BO que vai dar isso aí. Todo mundo sem passagem. Hora de ir pra casa, a gente já vai pra parada. Preparada pra levar bala, né? Porque olha a parada. Cheia de gente, mas todo mundo tá cheia de gente sem passagem, né? Todo mundo leva bala, né não? Todo mundo leva bala, hein? Simbora. Hã? É diferente, né? Sem passagem. É, todo mundo sem passagem, bem. É o mesmo. Simbora? Mostre sua indignação. Minha gente, esses motoristas são completamente incompreensíveis. Ficam colocando a culpa na gente pelo fato do passe livre não ter recarregado, sendo que a culpa não é da gente. E eles falaram que se o passe livre não recarregou, nossos pais têm que recarregar. Se a gente usa o passe livre é porque os nossos pais não têm condição de recarregar. E a gente usa o passe livre dependendo do governo. Então se o governo não recarregou, a culpa não é da gente. E a gente tem todo o direito de sim ter um livre acesso gratuito. Vai, fala. Minha gente, é o seguinte, como sempre, baixaria dentro do ônibus por causa do passe livre, né? Enfim, quando chegar em casa eu conto tudo direitinho pra vocês. Tô gravando aqui pra vocês verem que a gente tá aqui na integração, depois de muita luta pra chegar aqui, mas a gente chegou, né? Porque Jesus é bom. De luta, né? Pois é, Jesus não tem nem bom. palavras pra tentar descrever o que foi que a gente viveu hoje, mas foi igual a mesma coisa da última vez. É verdade. Vai. Olha, minha gente, esse daqui foi o protagonista da história, tá? Porque foi ele que... Pois é, barraqueiro fez, mesmo, eu. Foi ele que fez o barraco por causa de mim. Eita, eu não tô gravando aqui não, minha gente. Pronto, já tá gravando, pessoal. É assim mesmo. Enfim, olha. Ele tava com dinheiro pra carregar o passe livre dele. Só que eu fiz, amigo, não carrega porque eu vou ficar na frente sozinha. Aí ela ia se lascar. Aí ele não carregou. Aí ele ficou na frente comigo e aconteceu o barraco todo, né? Defendeu. Vai, eu vou contar minha versão. Quando eu subi no ônibus, aí a gente colocou lá, né, o cartão, aí não pegou. Aí o motorista perguntou pro cobrador, o que é que isso aí, o que é que tá acontecendo isso aí? O motorista debochado. Aí o cobrador falou, o mesmo de sempre, debochado também. Aí o motorista perguntou pra gente se o passe livre tinha recarregado, eu disse que não. Aí ele pegou e falou, pois vamos fazer o seguinte, desce aqui na próxima parada. Aí eu sem querer, né, dei uma risada da cara dele, porque eu tava de bucho cheio, eu tava com fome. Se eu tivesse com fome, eu tinha dado na cara dele. Aí eu tava de bucho cheio porque a gente tinha comido pastel, tu conta a história do pastel? Não, eu esqueci. Pois é. Ai. Não, mas conta, amigo, do menino. A gente, eu esqueci de antes falar. a gente tinha comido pastel, aí tinha um meninozinho lá que tava só olhando pra gente comendo, aí a gente sentiu no coração de dar um pastel a ele. Aí a gente deu um pastel a ele, ajudou o menino, né? Aí quando foi dentro do ônibus, eu disse a ele que não ia descer, aí eu dei uma gargalhada a ele e disse que não ia descer. Aí ele começou lá com as baixarias dele, dizendo que ele não tinha culpa, sendo que a gente também não tem culpa, porque se a gente usa o passe livre é porque a gente não tem condições para pagar todos os dias ida e volta para ir para a escola. E a gente depende do governo para isso. E se o governo criou o passe livre é porque eles prometeram que a gente ia ter garantido todos os dias a passagem, entendeu? E os motoristas não entendem isso, colocam a culpa na gente, né? E outra coisa também, o motorista, tipo, ele não tava falando com a Alice de boa. A Alice, minha gente, Exatamente. Ele tava Por sendo... incrível que pareça, eu tava muito calmo. Ele tava calmo e educado. E entendeu? educado. E o motorista, eu tava vendo a hora ele saltar lá da cadeira e dar na minha cara. Foi, porque ele parou o ônibus, parou literalmente o ônibus. Ele parou o ônibus na rua e começou a gritar com a Alice dentro do ônibus, Gritar mesmo. sendo extremamente ignorante. E eu fiquei com muita raiva disso. Não gostei, não. Mas aí veio uma senhora lá, né, aí mandou ele parar, porque senão ela ia se atrasar pro compromisso dela, aí pagou pra gente. E uma amiga da gente aqui da escola também pagou. E foi isso. Sim, e outra coisa também, né? Como ele falou do menino lá do pastel, a gente ajudou o menino lá no pastel e quando foi no ônibus que a gente... Exatamente. A gente ficou passou pelo perrengue todo. A gente ficou pensando nisso, né? É meio que uma via de mão dupla, assim, com a vida, uma reflexão. Minha gente, é o seguinte, infelizmente não deu pra gravar o vídeo todo lá no colégio junto com Alice, porque a câmera descarregou, aí deu errado. Enfim, minha gente, eu vou dar continuidade ao vídeo agora sozinha e em casa, pelo fato de que ainda tem coisas que eu quero falar, sabe? Porque, tipo assim, a gente passou por isso agora no ônibus, né? A gente passou por isso, esse aperreio todo com o motorista, que o motorista mandou a gente descer e tudo mais. E tipo, não é algo que só acontece uma vez, não é algo que só acontece com a gente ou só com pessoas do meu colégio. Não, é algo que acontece com a maioria dos alunos. E dando continuidade ao que a gente estava falando no vídeo anterior, é que tipo assim, basicamente, quando a gente faz o bem pra uma pessoa, esse bem volta pra gente, né? Tipo assim, quando a gente faz o mal, esse mal também volta
pra gente, né? Tipo assim, a gente ajudou aquele menino que tava lá, pediu pra gente comprar um pastel pra ele, a gente comprou, deu Coca-Cola a ele também. Quando a gente passou pela situação toda no ônibus, se levantou uma senhora que a gente não conhecia, não tem a mínima ideia de quem seja, sabe? Depois dessa situação no ônibus, eu também não vi mais ela. E Crislaine também, que é lá do colégio, elas duas pagaram a minha passagem e a passagem de Alice, sabe? Inclusive, eu sou muito grata a elas duas. E é isso, minha gente. Tipo assim, algo que não me entra mesmo, é algo que, tipo, eu não consigo entender muito bem. É que, tipo assim, quando os alunos, porque infelizmente existem muitos alunos, sabe, muitas pessoas que estão indo ou voltando do colégio, estão na parada do ônibus e quando o motorista abre a traseira do ônibus, entra um bocado de aluno por trás, sabe? Infelizmente isso acontece, isso é horrível, sabe? Mas infelizmente acontece. E tipo, quando esses tipos de coisas acontecem, o motorista ele não se levanta do lugarzinho dele lá e, tipo, para o ônibus e fala, só vou sair daqui quando todo mundo descer, quando todo mundo que entrou por trás descer, sabe? Eles não fazem isso, não. Eles, tipo, pouco ligam, eles deixam a galera lá e pronto. E outra situação também, essas pessoas que entram por trás, mas porque eles vão vender água, ou pipoca, salgadinho. Tipo, eles estão indo pra trabalhar, sabe? Eles estão entrando por trás do ônibus por necessidade, pelo fato de que eles estão indo trabalhar. Assim, no meu ponto de vista, a minha situação como aluna, né, a situação não é diferente. Porque da mesma forma que eles precisam entrar por trás porque eles vão trabalhar, eu como aluna, né, eu preciso ficar na frente pelo fato de que eu estou sem passagem. Pelo fato de que Paulo Câmara não pagou o Grande Recife e o Grande Recife não carregou o passe livre. São coisas que não me entram, sabe? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessa pessoa, sabe? Eu fico pensando assim, até onde o ser humano vai, até onde a criatura vai por dinheiro, sabe? Eu não consigo entender. Infelizmente as pessoas fazem esses tipos de coisa, sabe? Eu costumo dizer também que Paulo Câmara faz esses tipos de coisa porque nem ele, nem a família dele, sabe? Precisa ter que pegar ônibus, sabe? Precisa ter que pagar a passagem cara, sabe? Porque, tipo assim, como ela se falou, se a gente tem o passe livre, se a gente depende da passagem, é porque os nossos pais ou a nossa família, eles não têm condições de carregar o passe livre da gente pra gente ir pro colégio todos os dias. Ida e volta não, porque a passagem ela é cara, sabe? É uma passagem cara que, tipo, não abaixa, sabe? Só aumenta. Eu não consigo entender. E eu costumo dizer assim, né, quando eu tô com meus amigos conversando e tal, em relação ao passe livre, eu costumo dizer que Paulo Câmara, ele faz esses tipos de coisas porque ele não precisa, sabe? Ele não precisa todo dia de manhã cedo sair bem mais cedo de casa, porque tem que pegar 2 ônibus, ou mais, né, porque tem pessoas que pegam mais de 2 ônibus. Um ônibus super lotado, pelo fato dele estar super lotado, está muito quente, muito calor, sabe? Você pega uma passagem cara, né? Que além dele não carregar o passe livre, a passagem, ele também aumenta a passagem, né? Tipo, inventa de colocar ônibus novos na rua, mas tipo, a quantidade de ônibus é mínima, sabe? São poucos ônibus e a superlotação dos ônibus é inevitável, sabe? Eu não consigo entender o que se passa na cabeça dessa pessoa, sabe? Eu fico pensando assim, até onde o ser humano vai, até onde a criatura vai por dinheiro, sabe? Como ela se falou, se a gente tem o passe livre, se a gente depende da passagem, é porque os nossos pais ou a nossa família, eles não têm condições de carregar o passe livre da gente pra gente ir pro colégio todos os dias. Ida e volta não, porque a passagem ela é cara, sabe? É uma passagem cara que, tipo, não abaixa, sabe? Só aumenta.
E eu acho assim também, né? Que eu acho que quando a gente tem a empatia pelo outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas elas fluem com mais facilidade, sabe? Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente para pra pensar na dificuldade do outro, sabe? Quando a gente para pra pensar como aquela pessoa reagiria, como ela se sentiria quando eu falar tais coisas, eu acho que o mundo seria melhor, sabe? Eu acho que as pessoas se ajudariam mais, sabe? Porque quando eu me coloco no teu lugar e eu entendo que a tua situação não é fácil, eu penso 2 vezes antes de falar e fazer algo. Eu acho que eu te ajudo e tu me ajuda. Como ela se falou também, né? É uma via de mão dupla, né? Eu te ajudo e tu me ajuda. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, né, que eu tava pra gravar há muito tempo, né? Porque é algo que a gente passa e é algo que me chateia muito, sabe? Eu como aluna, eu como alguém que sou educada, sabe? Porque eu sou educada, eu não entro por trás fazendo baixaria nem vandalismo, não, sabe? Eu entro pela frente e eu fico lá na frente. Eu pergunto pro cobrador, eu posso ficar aqui na frente? O passe livre não carregou. Com a maior calma do mundo, só que as pessoas não têm empatia, sabe? Infelizmente as pessoas não têm empatia, as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? E as coisas se complicam mais quando isso acontece. Eu não gosto de ser tratada com ignorância, sabe? Eu não gosto de ser tratada com desrespeito, né? Principalmente pelo fato de eu ser mulher, sabe? Eu sou adolescente, mas sou uma adolescente mulher e eu mereço respeito, sabe? E esse motorista, não só esse, né, que fez isso tudo com a gente, mas a maioria deles, né, que falam coisas com a gente, que gritam com a gente dentro do ônibus, eles não tratam a gente com respeito, sabe? Eles não tratam a gente de forma legal, sabe? Eles não conversam, sabe? Não falam com a gente de uma forma conversando, eles falam gritando, eles falam com grosseria mesmo. E isso não é legal, sabe, minha gente? E o que eu quero pedir a vocês é que vocês compartilhem muito esse vídeo, sabe? Porque é um relato meu, é um relato de Alice, sabe? Nós como alunos, só que é algo que acontece com vários alunos, sabe? É algo que acontece, eu acredito que com você que tá assistindo esse vídeo também. Porque se você tá assistindo esse vídeo é porque você teve curiosidade de saber, né, o que foi que aconteceu, né? E não é o que aconteceu, é algo que acontece, né? Infelizmente é algo que acontece constantemente, né? É algo que acontece todo final do mês, bem dizer, né? Porque todo final de mês falta a passagem de um passe livre e a gente tem que passar por isso, infelizmente. E assim, minha gente, não é todos os motoristas que entendem o lado da gente, não é todo mundo que se coloca no lugar da gente como aluno. E é isso. O que eu quero pedir a vocês é isso, que vocês compartilhem muito, sabe? Curte esse vídeo aqui, ajuda aqui também na divulgação do canal, ajuda a gente a crescer. E é isso, minha gente, um beijo e até o próximo vídeo. Sim, minha gente, outra coisa que eu ia esquecendo de falar é que eu vou deixar rolando aqui 2 hashtags, tá? E que hashtags vão ser essas? Vai ser hashtag Tio Paulinho carrega o passe livre e hashtag a culpa não é nossa, né? A culpa não é nossa do passe livre não carregar e ficar sem carga, e a gente tem que ficar na frente do ônibus, enfim. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, um beijo lindo!